Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. No nosso estudo para a Escola Bíblica Dominical, a lição presente já é a de número 6. E o título é O Toque das Trombetas, segunda parte, as testemunhas. Ou seja, tendo estudado na lição anterior a primeira parte, naturalmente capítulo 8 e capítulos à frente, estamos agora num outro objetivo, ainda o toque das trombetas, mas numa segunda parte, onde agora o assunto são as testemunhas. E segundo o nosso roteiro da lição número 6, vamos ter 3 subtítulos em que se desenvolve a nossa lição. O primeiro subtítulo, o anjo com o livrinho aberto, capítulo 10, versos de 1 a 11. Segundo subtítulo, as duas testemunhas, que é o título da lição propriamente dito, aí no capítulo 11, verso 1 a 14. E finalmente, um terceiro subtítulo, que é o toque da 7ª trombeta. Ou seja, em lição anterior já estudamos o toque de 6 trombetas e agora estamos no parênteses das informações ou dos toques das trombetas após a 6ª. Antes do toque da 7ª, temos um novo parêntese envolvendo os capítulos 10 e 11 e com visões a mais complementares ou mostrando, como vimos anteriormente, de que Deus tem alguns alvos a serem atingidos, algumas instruções a serem dadas antes que venha o toque derradeiro, com outras visões que apresentam outros acontecimentos. O texto áureo está no capítulo 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes ou pregues outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. A leitura bíblica nossa está em Apocalipse, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 7, leitura essa que faremos no nosso desenvolvimento. E chegamos, portanto, à introdução desse novo título, O Toque das Trombetas, segunda parte, as testemunhas. Queremos estar lembrando, outra vez repito, a partir do capítulo 8, e o verso 7, uma trombeta após outra é tocada. 7 anjos com 7 trombetas. E a cada toque de cada trombeta, algo acontece ou se dá início a um novo acontecimento, um novo objetivo, que inicialmente foram castigos de Deus
sobre a humanidade, cumprindo os desígnios já trazidos à nossa visão e nosso conhecimento, o desígnio de Deus, o seu projeto em todo o processo de salvação da humanidade. E se os selos falam de um Cristo Jesus constituído Senhor, e depois apresenta que há rebeldia na criatura de sujeitar-se ao senhorio de Deus e de seu Cristo, Jesus, que foi colocado como Senhor dos senhores, aí a humanidade sofre castigos, cujo objetivo é que reconheçam a Deus e se arrependam desta rebeldia e desfrutem do bem que Deus quer fazer. Porque caso contrário, em rebeldia a Deus, não vai conseguir viver na eternidade. Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, na verdade, toda a nossa existência é Deus se fazendo conhecer, procurando se revelar ao homem e dizendo ao homem para estar atento. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz às igrejas ou à humanidade. E foi tocado várias trombetas, no caso 6, e que foi estudado na lição anterior, e chegamos agora ao capítulo 10. Mas consideremos ainda o texto que está em tela. Ainda na mesma visão, que se descortinou com a abertura do 7º selo, a saber, o toque das trombetas, deparamos-nos agora nos capítulos 10 e 11, com um novo parêntese, imediatamente antecedendo o toque da 7ª e última trombeta, tal como sucedeu antes da abertura do 7º selo. Mais uma vez, Deus revela a João importantes orientações que devem ser transmitidas ao seu povo quanto à necessidade de evangelizar ou testemunhar dele sob qualquer condição. O objetivo de Deus é que o homem venha a conhecê-lo e, conhecendo e se colocando no seu projeto, possam ser salvos, terem a vida eterna. Muito bem, isso posto, passemos ao nosso primeiro subtítulo, o anjo com o livrinho aberto. Aí temos no capítulo 11, a leitura que fazemos, primeiramente dos versos 1 até o verso 7. Capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando clama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o verso 5, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou aos profetas seus servos. Até aqui a leitura do capítulo 10. E temos um texto em seu primeiro parágrafo da nossa lição. Após os terríveis castigos que João vê se abatendo sobre o mundo, eis que ele passa a contemplar um anjo com grande poder e autoridade, tanto na terra como no mar. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, proclamando uma palavra de grande repercussão no mundo espiritual, que o apóstolo João, contudo, é proibido de escrever e revelá-la. Lembremos que algo semelhante ocorreu a Paulo, a quem também foram reveladas coisas sobre as quais não lhe era lícito falar. Mas João também ouve, e isso ele pode registrar, e o registrou, que um grande segredo de Deus se cumpriria ao toque da 7ª trombeta, algo que desde tempos passados Deus já havia falado através dos seus profetas. E o texto bíblico é esse: nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O juramento do anjo é um testemunho da sua certeza quanto ao que Deus em breve faria. Então, o quadro que nós estamos é diante da expectativa do que envolve esse anjo poderoso com um livrinho na mão e fazendo juramentos de que num tempo que já se aproxima, porque se já lemos sobre 6 toques de trombetas, só falta a 7ª, é a próxima trombeta a ser tocada, que trará então os mistérios de Deus, escondidos da humanidade, mas revelados aos profetas, e agora aberto em Apocalipse a todo aquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse assunto queremos lembrar o texto que está em tela, Deuteronômio capítulo 29 e 29, um texto bíblico simples, mas clareador, quando diz que há coisas que são mistério, e como mistério continua reservados só para Deus. Deus não revela a ninguém, mas há coisas reveladas e que são para nós. Então, no céu, e até mesmo nesse texto que acabamos de ler, temos coisas que Deus revela e coisas que são ainda mistério, que Deus disse a João: não, fecha isso, sela isto, não escreva isso que você ouviu. Pronto, e ficou no mistério que a Deus pertence e a nós ainda não foi revelado, pelo menos pela narrativa de Apocalipse, no seu capítulo 10 e primeiros versos. Mas passando a um segundo texto, correspondente ao segundo parágrafo da nossa lição, e lendo nós primeiramente os versos do capítulo 10, 8 até 11, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o,
e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa, é necessário que profetizes, que pregues outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aí está esses poucos versos, onde então agora podemos fazer a leitura do texto em tela, no segundo parágrafo, que nos diz: a atenção de João agora se volta para o livrinho que aquele anjo forte trazia na mão e para as ordens que recebe. Vai, toma ou pega o livrinho aberto na mão do anjo, toma-o, pegue-o e come-o. Ao fazer isto, ele experimenta a alegria e o prazer daquele que recebe a palavra de Deus como alimento. Se fará doce como mel. E, ao mesmo tempo, o senso do dever de anunciá-la às nações, mesmo que elas não se convertam. Teu ventre se fará amargo. Importa que profetizes, ou proclames, ou pregues outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta foi a experiência comum de outros homens de Deus no passado, ou do passado, que profetizaram aos rebeldes de Israel, como também é a de todos os salvos em todo o tempo. Aqui temos ensinamentos muito bons. Primeiro, a necessidade, e nos é dada a ordem de pregar o Evangelho. Ide e pregai a todas as nações. Mas para pregar temos que primeiro ter conosco a palavra de Deus. Aí o sentido figurado de comer o livrinho, ou comer a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus ser algo que forma, que nutre, que traz vigor ao nosso ser, conhecimento, experiência das coisas de Deus, para profetizar ou para pregar, ensinar a outros as verdades de Deus. Não adianta sair pregando sem ter conhecimento do próprio Deus que Ele quer, ou que alguém queira, sim, estar proclamando às pessoas. Temos que ter algo para falar que seja verdadeiro, ou algo da revelação de Deus para nós. E aí temos exemplos nas Escrituras em Ezequiel, capítulo 3, versos 3 e 4, sem ler, quero dizer, quando Deus chama Ezequiel de atalaia, de vigia, e é obrigação do vigia estar atento àquilo que está acontecendo, ou aquilo que lhe é revelado por Deus, e proclamar a outros. E a ideia é a mesma: comer um livro, o livro de Deus, a palavra de Deus, que seria como pão, ou tendo o seu sabor como mel na boca, mas nos deixa responsabilizados de aquilo que sabemos, aquilo que temos, e estudarmos a outros. O que de graça recebestes, de graça dai. Levar o Evangelho para todas as pessoas ao nosso redor, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a ordem também foi a mesma: sair proclamando o Evangelho, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ainda que, dentro do assunto, tem que comer a palavra de Deus, ou ter a palavra de Deus em nós. Um exemplo muito bom é a palavra de Atos 1:8, quando diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E esta palavra referia-se à recepção do Espírito Santo, que, conforme Jesus tinha dito, viria da parte de Deus o Pai, e que os apóstolos tinham que ficar em Jerusalém até que descesse do alto, ou fosse dado de Deus o Espírito Santo, e assim
tantas testemunhas, os apóstolos e outros mais que se seguiriam, com o Espírito Santo na vida deles, sairiam pelo mundo pregando o evangelho com poder. E observe, é as duas testemunhas que já antecipamos. É o Espírito de Deus e aquele que é o mensageiro enviado por Deus, proclamando a verdade de Deus ao mundo. Ezequiel teve a palavra bem declarada quando vemos Ezequiel, o livro, quando Deus diz: você vai pregar, quer ouçam, quer deixe de ouvir. A ordem é pregar. E fica na responsabilidade de cada ser na face da terra o dar crédito. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que provém de Deus para a sua própria existência, para o seu próprio proveito, e depois vai ter direito e condições, ciência, experiência para pregar a outros também, evangelizando o mundo que está diante de nós. Mas seguindo à frente, vejamos no capítulo 11 agora o que temos nesse capítulo 11. E o título do subtítulo segundo é As Duas Testemunhas. Leio primeiro os versos 1 e 2, que dizem assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Muito bem. E dando continuidade, agora nesse segundo subtítulo, as duas testemunhas, assunto que está no verso 1 até o 14, mas por enquanto lemos só os dois primeiros versos. Nesse primeiro texto e primeiro parágrafo em tela, podemos ler, ainda dentro desse parêntese, que se abriu entre o toque da sexta e sétima trombetas. João recebe ordens a cumprir em relação ao templo e à cidade santa. O primeiro templo deveria ser medido. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, enquanto o átrio, a parte exterior, ao redor do templo, enquanto o átrio e a cidade deviam ser entregues. Deixa o átrio, foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Este ato simbólico significa que, estando o reino de Deus presente entre os homens por meio de Cristo, muitos têm ingressado na comunhão com Deus, o lugar santo, participando da verdadeira adoração, os que adoram no altar. Mas muitos outros se envolvem, se têm feito ouvintes indiferentes e não participantes sinceros das coisas de Deus, e assim permanecem do lado de fora do reino de Deus. Vou falar um pouco. Mede o templo e os que adoram. Os que estão ali no templo para adorar. Agora, quem está no pátio, quem está na cidade, não está em adoração. Está por perto de onde Deus está recebendo os adoradores, as suas adorações, as suas súplicas, os seus louvores, as suas ações de graça. Aí, atentem para isso. No passado, no templo de Deus em Jerusalém, no templo só entravam os sacerdotes. Ainda que ao torno do templo havia ambientes, vamos dizer, pátios,
ou outros lugares alpendres, onde se acumulavam os que iriam adorar a Deus, mas não conseguiam entrar, porque era proibido entrar no templo de Deus, porque o templo era fechado aos sacerdotes somente. Mas, entretanto, nas Escrituras, com a morte de Cristo Jesus, é-nos revelado que o véu do templo foi rasgado. Ou seja, o caminho, diz em Hebreus o escritor, o caminho de acesso a Deus está livre. Agora, entendamos, livre no sentido espiritual, porque em Jerusalém continuou fechado o templo para outras pessoas que não fossem os sacerdotes. Mas, conforme Jesus disse à mulher samaritana no capítulo 4 de João, o tempo viria, e já tinha chegado, em que Deus, que é Espírito, procuraria os verdadeiros adoradores, os que o adoram em verdade e em Espírito. Ou seja, o acesso agora a Deus está livre, é só ter sinceridade, os que o buscam em verdade e em Espírito, porque Deus é Espírito, Deus não é imagem, Deus não é gravura, Deus não está preso a um prédio, não. Então, a chegada, a aproximação de Deus é total. É o que essa mulher samaritana tinha dúvidas. Quando perguntou a Jesus onde é o lugar de adorar a Deus. Os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Mas nossos pais dizem que é no monte de Samaria. E Jesus disse, crê-me, mulher, que vem o tempo em que para adorar a Deus não será nem em Jerusalém e nem em Samaria. Ou seja, o acesso a Deus está livre no sentido espiritual. Mas continua a ideia, muitos estão de fato diante de Deus em adoração, pelo mundo todo, ou na religiosidade, há sinceros buscando a Deus, mas há muitos que na religiosidade ou fora dela não estão interessados em Deus. Estão envolvidos, entrelaçados nas atividades religiosas, no que se fala de respeito de Cristo, mas não têm compromisso com Deus. E vamos tomar como exemplo, nos tempos de Jesus, aqueles que estavam no templo, mas eram vendilhões, não tinham interesse de cultuar a Deus, mas de ter o lucro do comércio daquilo que a religiosidade lhes favorecia. E nisso aponto um texto bíblico, um modelo, uma referência, o capítulo 21 de Mateus, o verso 12, quando diz: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ou seja, no tempo de Jesus acontecia isso. Gente que ia no templo para adorar a Deus, mas tinha gente que estava em torno das atividades do templo, mas alheios à adoração a Deus. E pode ser o caso de muitos de nós, se não vigiarmos, vamos para a igreja automaticamente, mas nos distraímos com qualquer coisa na igreja, com isso, com aquilo outro, ou com celulares, ou estamos com o pensamento longe em problemas, projetos e outras coisas, enquanto outros sinceros estão encantados com a palavra, estão adorando a Deus em verdade e em espírito, estão cantando com o coração alegre. Esses seriam medidos, contados como adoradores, mas os outros deixa. Muita gente em torno do nome de Cristo, mas não estão no compromisso de Cristo Jesus. É essa a ideia que é transmitida nesse capítulo 11 de Apocalipse. Mas continua o texto para nós, o verso 3 até o verso 6 de Apocalipse, sim, no capítulo 11,
quando a Escritura nos diz, 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia ou da sua pregação, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Ou seja, nessa leitura está falando de 2 testemunhas. E nos primeiros versos que estão lendo, depois do primeiro e segundo, lemos agora o verso 3 a 6, que revela estas testemunhas, que segundo o texto têm poder e determinação de Deus para pregar a humanidade. E não podem ser impedidas. E Deus é com elas. E vão exercer a sua tarefa até que a completem. E ninguém pode ser contra. E nisso há o perigo de estar se afrontando e levantando-se contra Deus, e a sentença naturalmente é morte. Mas continua nesse segundo subtítulo, as 2 testemunhas, um segundo parágrafo, e que nos diz: o próximo destaque da visão são as 2 testemunhas, identificadas como as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra, palavra que está em Zacarias, no capítulo 4. Ou seja, oliveira e castiçais é o sentido de que a produção de azeite e a lâmpada que queima o azeite, trazendo claridade e luz, que refere-se ao povo de Deus, à igreja, quando Jesus diz: vós sois a luz deste mundo, no sentido de que, tendo o Espírito Santo, somos como uma lamparina. E o Espírito Santo em nós dá a condição de sermos portadores de luz da palavra de Deus, que é clareadora do caminho que devemos trilhar neste mundo. Mas lendo de novo o texto em frente, as 2 testemunhas que estão diante de Deus da terra, continua o texto, e que tem relação direta com a mensagem do capítulo anterior, com respeito à necessidade de que o testemunho de Cristo seja dado às nações. Aqui o fato de serem 2 testemunhas se refere à veracidade do testemunho, que segundo a lei devia ser confirmado pela boca de 2 homens. E também porque todo aquele que dá testemunho de Cristo depende da assistência do Espírito de Deus, que também testifica de Cristo. Assim, as 2 testemunhas são a igreja e o Espírito Santo. As 2 testemunhas são, estou usando palavra fora do texto, são o pregador e a unção do Espírito nele, conforme Atos 1 e 8, quando disse para nós, e citamos agora há pouco, de que ficar em Jerusalém tem que ser já revestido de poder. Então semeie-se testemunha por todo o mundo. Ou a palavra de Atos capítulo 1 e a conclusão no capítulo 2, tinham que ficar em Jerusalém para receber o batismo com o Espírito Santo. E agora cada um com o Espírito Santo seriam 2 a testificar para o mundo. Ou conforme Jesus disse em algum momento da sua vida com os discípulos no cotidiano da sua existência em carne, quando ele disse: o Espírito Santo vai lembrar vocês o que de mim tem aprendido ou ouvido. Ou seja, nós, com o Espírito Santo, somos 2 que testificamos ao mundo, e a nossa palavra tem veracidade, crédito.
Deus confirma, porque não é somente nós, mas o Espírito Santo conosco. O que dois testificarem, isso está diante de Deus nos céus. Sendo que um deles é o Espírito Santo, que cada um de nós deve possuir para pregarmos o Evangelho. Mas temos textos bíblicos que consideram isso. Se já fizemos anúncio de Atos capítulo 1, verso 8, nós temos a palavra que está em João. Sim, no Evangelho de João, o capítulo 8, quando no verso 17 e 18 dizem para nós: e na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Olha que bonito. Jesus falava dele, mas dizia: o Pai está comigo. Então não é eu falando de mim, é eu e o Pai falando dele ser o Cristo, o ungido de Deus, o unigênito de Deus, enviado a este mundo, conforme Deus testificou. E o João Batista teve o privilégio de ouvir. Quando Jesus, saindo do batismo, Deus o Pai disse: este é meu filho amado, escutai-o. Ou a palavra de que este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Pronto. Aí são dois testificando. E dois testificando, o testemunho é verdadeiro. Ainda mais que é o próprio Deus e Jesus, ou o Espírito Santo, e nós falando a verdade de Deus ao mundo. A palavra também aqui em João, no capítulo 15, no verso 26 e 27. É Jesus mesmo quem vai dizer, 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então as duas testemunhas é aquele que conhece a Deus e tem o Espírito Santo. E esses dois, Espírito Santo e o testemunha de Deus, vós sois minhas testemunhas, é as duas testemunhas de Apocalipse. Essa mesma palavra, ou outras afirmações temos nas Escrituras, como no capítulo 5 e o verso 32, quando temos a pregação que se diz assim, e é Pedro, esse pregador do capítulo 5, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, os apóstolos não podiam sair para pregar o Evangelho porque não tinham o Espírito Santo ainda. Mas tendo ficado em Jerusalém, recebido o Espírito Santo, aí saíram. E é o caso que nós podemos citar também de Filipe, que saiu para pregar sozinho, diria alguém, olhando carnalmente. Só está o Filipe pregando, mas não viam que o Espírito Santo estava nele. Ou seja, o Espírito Santo em Filipe, Filipe cheio do Espírito Santo, pronto, os dois testificavam. E foi quando então, lá, isolado de tudo, o Espírito Santo fala com Filipe: achega-te aquele carro. E era o tesoureiro da rainha de Candace, o etíope. Pronto, e lá vai Filipe testificar, mas tem que ser testemunha de dois. Sim, Filipe estava falando, mas o Espírito Santo estava com ele. Ou a presença de Jesus que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí entenda a sua importância, irmão, no evangelizar, no testificar de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, você é uma das testemunhas de Apocalipse e cheio de poder e autoridade. Tenha ânimo e continue pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, somente
não entristeça o Espírito Santo, que ele esteja contigo em toda a sua caminhada, em todo o tempo do seu testemunho a outras pessoas. E vemos por fim que essa mesma palavra está em Apocalipse, lá no capítulo 22, no verso 17, sim, quando João, praticamente encerrando todo o assunto de Apocalipse, diz, Apocalipse, repito, capítulo 22, o verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 17. O Espírito Santo e a esposa. O Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo e aquele que é testemunha de Jesus. São as duas testemunhas, enviadas a todo mundo com poder. E ninguém pode destruir as testemunhas de Jesus, sendo que de Deus tem uma missão a cumprir. Mas depois de terminada a tarefa, aí é outro caso. Mas vamos continuar na nossa lição, que isso também é descrito nesse texto de Apocalipse sobre as duas testemunhas. Quando, ainda no subtítulo 2, as duas testemunhas, lendo os versos 7 a 14 do capítulo 11, verso 7, podemos ver. E quando acabar o seu testemunho, olha, quando acabar a tarefa que Deus nos deu, a besta que sobe do abismo, ainda não temos nada falado sobre a besta ainda, mas será clareado daqui a pouco. Lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Verso 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. E não lhes permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Verso 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º cedo virá. E agora, voltando ao 2º subtítulo, as duas testemunhas, isso mesmo, num 3º parágrafo, ou 3º subtítulo da nossa lição, podemos ler, as testemunhas se apresentam em humilhação, vestida de saco, pois não desfrutam dos prazeres e facilidades do mundo, antes sua missão é profetizar ao mundo. Não podem ser impedidas de cumprir o seu ministério, pois têm autoridade e são protegidas por Deus contra os que lhe opõem. Se alguém lhes quiser fazer mal, aí verá a resposta de Deus. A exemplo do próprio Senhor Jesus, ou do apóstolo Paulo. Porém, terminado o seu testemunho, serão combatidas e vencidas
por uma besta que sobre do abismo. E sobre como isso se dará, teremos muito a dizer em lições posteriores, futuras. O fato é que, mesmo depois de mortas, elas tornarão a viver e serão levadas para junto do Senhor Deus, enquanto o mundo onde foram martirizadas sofrerá o juízo de Deus. No terremoto foram mortos 7.000 homens. Quanto às diversas referências de tempo em que transcorrem esses acontecimentos, há uma notória correspondência entre 42 meses e 1.260 dias e 3 anos e meio, palavras de Apocalipse, capítulo 11, verso 2, verso 3, verso 9, como também em Daniel, no capítulo 9, verso 27, e também em Daniel, capítulo 12, verso 7, de modo que tudo ocorre durante o mesmo período, que é o período da dispensação da graça, ou seja, depois que Jesus morreu, só faltam para a humanidade 3,5 dias, que são os dias últimos da última semana das 70 semanas que estão determinadas sobre a humanidade. E nos 3,5 dias finais, ou seja, de Cristo Jesus morto e subido ao céu, até a sua volta, 3 dias e meio, 3 dias de Deus. São 3 dias e meio, num linguajar figurado. Depois é falado de novo 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio e depois ainda 3 tempos e meio, que é todo esse tempo, conforme disse, da dispensação da graça, em que as testemunhas estarão, sim, pregando ao mundo. Com eles o Espírito Santo dando-nos autoridade e também sinais, e protegendo de todo mal enquanto não cumprem a sua missão. Mais uma vez, conforme Paulo disse, acabei a carreira. Terminado a missão que Deus deu, aí veio a morte. De uma forma ou de outra, veio a morte, não estão mais entre nós, e para o mundo seria como um alívio. Um alívio, Jesus já morreu, já não está mais perturbando os judeus. Também Paulo não está perturbando mais ninguém. Pedro, Tiago, João, os apóstolos também não estão perturbando mais o mundo. Ou os cristãos que agora pregam, daqui a pouco não pregarão mais, porque a morte chegou a eles. Mas cumpriram o seu tempo de testemunho. E morrem, mas haverá ressurreição e a chamada para os lugares celestiais. Tudo isso na forma figurada destas palavras do verso 7 ao verso 14. Mas continuemos um pouco mais, lembrando que outros textos temos nas Sagradas Escrituras, como em Lucas, no capítulo 13, podemos abrir, sim, nas Escrituras, nos Evangelhos, em Lucas, no capítulo 13, verso 31, até o 33, quando se diz assim: naquele tempo e naquele mesmo dia, referindo aos tempos dos apóstolos, chegaram os fariseus dizendo a Jesus: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ou seja, os reis deste mundo são contra o Evangelho. 32. E lhes respondeu, Jesus responde: ide dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Palavra essa referindo-se
e o próprio Jesus, que não seria impedido, não haveria Herodes para poder impedi-lo de cumprir a sua missão em todo o tempo, hoje, amanhã e depois, até que por fim ele morra em Jerusalém. Ou seja, quando chegar em Jerusalém, completou toda a sua missão, não tinha mais necessidade de ficar nesse mundo, e a última obra que Jesus faria em testemunho do Evangelho de Deus e da verdade seria a sua morte redentora, expiadora daqueles que crescem no seu nome, na sua obra, na sua remissão. Pronto, aí está as duas testemunhas, e Jesus, que pregou, terminando a carreira, morreu, mas já ressuscitou, porque a ele cabia ressuscitar ao terceiro dia. Mas a nós, uma vez dando testemunho do Evangelho, acabou o nosso tempo, a nossa tarefa, morreremos e a ressurreição acontecerá só que no último dia. Mas temos ainda a palavra de Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, os versos 46 até 49. E Jesus disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão ou perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Outra vez, Jesus dizendo que o tempo dele acabou aqui na terra, mas eles receberiam o Espírito Santo e que os impulsionaria a continuar a pregar o Evangelho, sendo um colega, um companheiro, formando as duas testemunhas de cada um de nós que quisermos testificar de Cristo Jesus. Também, mais um texto estou propondo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pronto. E Paulo se despede de Timóteo, no caso, dizendo que já estava marcada a sua sentença, já era estabelecida a sua morte, porque, como testemunha e a revelação de Apocalipse 11, as testemunhas vão testificar, nada vai lhes impedir até que complete a missão que receberam. E a morte seria mais um testemunho a favor deles, de um servo, uma testemunha fiel até a morte, para depois desfrutar dos direitos da eternidade, conforme a promessa de Deus. Ainda em Apocalipse 11, percebamos que temos o terceiro subtítulo que nos diz o toque da sétima trombeta. Então, nesse ponto, capítulo 11, é colocada a narrativa de um toque, que é o da sétima trombeta. E vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 11, os versos 15 até 19. E a palavra nos diz assim. O título do texto aqui na minha Bíblia está A Sétima Trombeta. E o verso 15 diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor,
Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão, prêmio, recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E o verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Este é o terceiro subtítulo, toque da sétima trombeta, e os versos últimos do capítulo 11. E acompanhando, temos apenas um parágrafo e um último texto em tela que nos diz, de modo semelhante ao que ocorreu na abertura do sétimo selo, o toque da sétima trombeta tanto completa o quadro das repreensões de Deus sobre o mundo, como também prepara o cenário para uma nova visão. Abriu-se no céu o templo de Deus, ou melhor, para novas visões, que se estenderão até a apresentação das 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e 16. Mas fiquemos nesse texto e quero ainda colocar, observem, a sétima trombeta tocou, e houve impacto, um rebuliço no céu. A sétima trombeta, última trombeta foi tocada. A última trombeta das 7. Não esqueçam isso, porque tem outras trombetas ainda que vão tocar, ou poderiam tocar, mas da sequência da revelação de Apocalipse, as 7 trombetas, a sétima foi tocada. Por enquanto, só um alarde, um rebuliço no céu. Mas vai se cumprir o que foi dito pelo anjo no capítulo 10, que vimos anteriormente. Um anjo poderoso que vai jurar e clamou: quando for tocada a trombeta, se revela os mistérios de Deus. E este mistério de Deus, que a sétima trombeta, agora sendo tocada, vai trazer a revelação ao conhecimento nosso, nós vamos estudar na sequência desse livro de Apocalipse, na próxima lição, a lição de número 7 e, naturalmente, lições também seguintes. E assim, estamos concluindo, e na nossa conclusão, queremos estar lembrando, Deus tem falado ao mundo de muitas maneiras, inclusive através dos castigos e repreensões que inflige aos homens. Mas esses não se arrependem. Contudo, permanece a ordem da parte de Deus, para que testemunhamos de Cristo a todos, até o fim. E se somos testemunhas de Deus, aqui está a revelação. É-nos dada essa obrigação, mas para fazê-la de forma correta, fiquemos em Jerusalém, busquemos o batismo com o Espírito Santo, e depois cada um de nós, ou muitos de nós, alguns de nós, reunidos com o Espírito Santo junto, somos 2 testemunhas, da parte humana e da parte de Deus, indo de encontro às criaturas, e ninguém poderá impedir-nos de falar, de pregar. Ainda que nos matem, só será possível isso se estiver já terminada a nossa tarefa. Mas se não terminou, aconteça o que acontecer, seremos livres e continuaremos a pregar até que a missão seja terminada. E aí seremos recolhidos desta terra de uma forma ou de outra, mas achados como aqueles que cumpriram a vontade de Deus neste mundo, sendo fiéis até a morte. E assim, relembramos que tivemos um roteiro da nossa lição, um esboço,
em 3 subtítulos. O primeiro, o anjo do livrinho aberto, no capítulo 10, primeiros 11 versos. Depois, o segundo subtítulo, as 2 testemunhas explicadas e declaradas em Apocalipse, capítulo 11, do verso 1 a 14. E, finalmente, o toque da última e 7ª trombeta, que são os últimos versos deste capítulo 11. E o nosso texto áureo foi: e ele disse-me, importa, é necessário que profetizes ou pregues outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse, capítulo 10, o verso 11. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.